A reunião da CPMI, que movimentou Brasília nesta terça-feira, 16 de setembro de 2025, mostrou mais uma vez que a política brasileira não conhece limites quando o assunto é choque de narrativas, né? Tensão entre parlamentares e um jogo de poder que parece não ter fim. No centro do furacão, o apelidado careca do Instituto Nacional de Seguro Social, figura já conhecida pelas investigações e pelas conexões suspeitas. Teve seu nome ecoando pelos corredores do Congresso de maneira estrondosa. A pauta era clara: votar requerimentos que miravam não apenas nele, mas também seus familiares e sócios. O ambiente parecia mais um tribunal do que uma comissão, com senadores e deputados disputando quem lançaria a frase mais dura ou a acusação mais certeira. Logo no início, o deputado federal André Fernandes PLCs foi direto ao ponto. Se esse sujeito acha que pode se esconder atrás de sócios laranjas e familiares, está muito enganado. O Brasil precisa conhecer quem são os rostos por trás desse esquema. A fala arrancou aplausos de parte da sala, mas também foi alvo de risadas irônicas de adversários, que consideraram o tom mais teatral do que político. Do outro lado, a senadora Elisiane Gama, PSD, rebateu de imediato. Não se trata de espetáculo, deputado. Trata-se de responsabilidade. Não podemos, em nome da pressão popular, atropelar o devido processo legal. O embate entre os dois deixou evidente o clima de divisão que domina a comissão, onde cada voto é pesado como ouro. Entre os requerimentos que mais causaram polêmica estava o de convocar a esposa e o irmão do careca do Instituto Nacional de Seguro Social. Supostamente envolvidos em movimentações financeiras suspeitas, o senador Eduardo Girão Novo C, visivelmente exaltado, disparou: quem não deve, não teme. Se não há nada a esconder, por que tanto medo de prestar esclarecimentos aqui? O povo brasileiro exige transparência. A resposta veio em tom ácido do deputado Lindbergh Farias, PT, RJ, que acusou a CPMI de estar sendo usada como palanque eleitoral. Essa comissão virou um circo. Convocar familiares que sequer são investigados é transformar tudo em perseguição política. Querem apenas manchete de jornal, mas a frase que incendiou amanhã partiu do ministro da Previdência. Carlos Lupe, que, mesmo não sendo membro da comissão, se viu citado em várias falas e resolveu se pronunciar publicamente em entrevista. Com semblante carregado, disse: a Previdência já sofre com narrativas fantasiosas. O apelido jocoso careca do INSS não pode servir de combustível para quem quer desestabilizar o sistema. Se há culpados, que sejam punidos, mas transformar tudo em espetáculo é irresponsabilidade com o país. A fala de Lupe caiu como gasolina em brasa no plenário da comissão, com aliados da oposição acusando o ministro de tentar blindar investigados. Os bastidores revelaram que a convocação dos sócios do careca do INTC foi articulada pelo senador Magno Malta PLIs, que em sua fala usou o tom que lhe é característico: aqui ninguém está acima da lei. Esse sujeito brincou com a fé do povo, enganou a Previdência e ainda acha que pode viver como celebridade. Quero ver a cara dos sócios que emprestaram seus nomes para esse escárnio. As palavras repercutiram fortemente, sendo aplaudidas de pé por alguns e vaiadas por outros. O barulho era tanto que o presidente da comissão, senador Omar Aziz, PSD, AME, precisou intervir diversas vezes para pedir ordem. O mais curioso é que, mesmo com tanto barulho, as respostas ainda não surgem de forma clara. O público se pergunta: quem são os verdadeiros articuladores por trás do careca do Instituto Nacional de Seguro Social? Será que familiares e sócios têm de fato ligação direta com o esquema ou estão sendo usados como peças em um jogo político muito maior? O suspense cresce a cada sessão e cada fala inflamável de parlamentares parece empurrar ainda mais a CPMI para o centro das atenções nacionais. A tarde avançava e, na CPMI, o clima parecia cada vez mais pesado. Não era apenas a convocação dos familiares do careca do INS1000 que agitava os ânimos, mas também a sombra de que esse processo poderia abrir caminho para novas disputas políticas em plena prévia eleitoral. Nos corredores, assessores cochichavam que alguns parlamentares estavam mais preocupados em aparecer diante das câmeras do que em buscar a verdade. E esse comentário, feito em tom baixo por aliados da base governista, acabou ecoando com força dentro da própria comissão, quando o deputado Nicolas Ferreira, PLMG, pediu a palavra. Eu escuto aqui colegas dizendo que se trata de espetáculo. Pois bem, se é espetáculo,
é porque tem ator. E esses atores estão do lado de lá, tentando esconder a verdade. Não adianta acusar a oposição de criar palanque quando são vocês que tentam blindar um sujeito que virou sinônimo de corrupção, disse Nicolas, elevando ainda mais a temperatura no plenário. A resposta não demorou e o senador Humberto Costa, PTP, em tom firme, retrucou: deputado, o senhor fala muito e prova pouco. Essa comissão precisa de seriedade, não de bravata. Vamos focar nos fatos e não no que agrada às redes sociais. O bate-boca tomou conta, obrigando o presidente Omar Aziz a intervir novamente. No meio dessa confusão, surgiu um nome que chamava atenção. Udo, irmão do careca do Instituto Nacional de Seguro Social, alvo de um dos requerimentos mais controversos. A deputada Carla Zambelli, PLSP, foi incisiva, o irmão dele movimentou valores incompatíveis com sua renda e essa comissão não pode ignorar isso. Não estamos aqui para passar pano. Se existe irregularidade que Benassi explicar. A senadora Soraya Tronic Podemos Miss, em contrapartida, levantou a voz contra o que chamou de abuso. Convocar familiares sem provas concretas é rasgar a Constituição. Amanhã pode ser qualquer um de nós aqui sendo alvo de perseguição. Isso não é justiça, é caça às bruxas. Enquanto parlamentares trocavam farpas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi citado diversas vezes, acusado de estar acompanhando de perto o caso e supostamente orientando a base governista sobre como agir. A pressão aumentou quando o senador Marcos Duval, Podemos trouxe seu nome ao debate. Eu quero saber se o ministro Dino vai continuar se metendo nas decisões dessa comissão. O país precisa de um judiciário independente, não de ministros dando pitaco sobre investigações parlamentares. A fala arrancou aplausos de opositores e gerou murmúrios entre aliados, que viam na acusação mais um movimento para transformar a CPMI em palanque contra o governo. Não foi só Dino que entrou na roda. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD, MG, também foi lembrado por não ter se posicionado de forma clara sobre os limites da comissão. O deputado Kim Kataguiri, União SP, ironizou: se o presidente Pacheco não se manifesta, é porque concorda. O silêncio dele fala mais alto do que qualquer discurso. E o Brasil está cansado de presidentes que se escondem atrás de formalidades. O comentário gerou um rebuliço imediato, e aliados de Pacheco saíram em sua defesa, acusando Kim de tentar criar uma crise institucional artificial. Mas talvez a fala mais forte tenha vindo do senador Renan Calheiros, MDB, ao figura experiente que conhece os bastidores como poucos, com sua voz pausada, lançou uma dúvida no ar que deixou a sala em silêncio por alguns segundos. Quem está lucrando com esse espetáculo? É preciso perguntar isso, porque no Brasil sempre há alguém faturando com o caos. A verdade é que há interesses muito maiores do que esse sujeito apelidado de careca do INSS. Ele é só a ponta do iceberg. A frase foi reproduzida e comentada intensamente nas redes sociais, alimentando ainda mais teorias de conspiração e hipóteses sobre quem estaria por trás de todo o enredo. À medida que a noite caía, ficava claro que a CPM já não discutia apenas os requerimentos, mas também os rumos da própria política nacional. De um lado, parlamentares exigindo a convocação dos familiares e sócios, apostando na pressão popular para legitimar seus pedidos. Do outro, vozes pedindo cautela, denunciando excessos e alertando para o risco de a comissão se tornar um palco de perseguições. O público, cada vez mais atento, se dividia entre a indignação e a curiosidade. Afinal, o que tanto escondem os bastidores dessa história, o enredo parecia feito sob medida para instigar desconfiança. Cada acusação, cada fala exaltada, cada resposta atravessada parecia servir de combustível para uma narrativa ainda maior. A de que o caso do careca do Instituto Nacional de Seguro Social poderia expor não apenas um esquema de corrupção, mas também alianças obscuras e interesses que ultrapassam os muros da Previdência. A sensação no ar era de que o pior ainda estava por vir. No dia seguinte à sessão tumultuada, Brasília amanheceu tomada por repercussões do que havia acontecido na CPMI. Programas de rádio e debates televisivos reproduziam as falas mais ácidas da reunião. Enquanto parlamentares faziam questão de postar trechos de seus discursos nas redes sociais, como se cada palavra fosse uma moeda de capital político. O caso do careca do Instituto Nacional de Seguro Social já não era apenas um assunto de comissão, transformara-se em um campo de batalha nacional, envolvendo diferentes esferas de poder. No plenário da Câmara, o deputado Arthur Lira, PP,
ao presidente da casa, fez questão de tocar no assunto em uma reunião fechada com líderes partidários. Essa CPM precisa decidir se quer investigar ou fazer campanha eleitoral antecipada. Se cada sessão virar um show de acusações sem provas, a credibilidade de todo o Congresso estará em jogo, afirmou. A frase foi interpretada como um recado duro, não apenas à oposição, mas também a aliados que, diante das câmeras, vinham buscando mais holofotes do que resultados. Mas a temperatura voltou a subir, quando o senador Flávio Bolsonaro PL, RJ, resolveu se pronunciar em uma coletiva improvisada. Não tem teatro nenhum aqui. O que existe é um esquema criminoso. E esse tal de careca do INSS não agiu sozinho. Vamos descobrir quem são os comparsas, nem que isso doa em muita gente grande. O Brasil precisa saber quem está mamando nas tetas da Previdência, disse, cercado de apoiadores que aplaudiram em euforia. Do outro lado, o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, sem partido AP, não deixou passar. Esse discurso é típico de quem quer transformar um caso específico em arma política. Não podemos aceitar generalizações irresponsáveis que só servem para desestabilizar o país. Enquanto isso, nos bastidores do Palácio do Planalto, a preocupação era evidente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma reunião com ministros, teria demonstrado irritação com o rumo que o caso tomou. Segundo relatos de presentes, Lula foi enfático. Não podemos permitir que transforme esse apelido ridículo em símbolo de corrupção generalizada. Se há culpados, que paguem, mas não vamos aceitar que joguem a Previdência e o governo no mesmo balaio. A frase, levada aos corredores do Congresso, serviu para mobilizar ainda mais a base aliada, que tratou de reforçar o discurso de que a CPM precisava de limites claros. A pressão também chegou ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes foi provocado a se pronunciar diante de pedidos de parlamentares, que alegavam abusos na convocação de familiares. Em resposta, ele limitou-se a dizer que a Constituição garante direitos fundamentais que não podem ser relativizados por pressões políticas. Apesar da declaração contida, muitos interpretaram como uma sinalização de que o STF poderia intervir caso a CPM ultrapassasse seus limites legais. Essa possibilidade gerou ainda mais barulho, com aliados da oposição acusando o Supremo de tentar interferir em um processo legítimo do Legislativo. No Senado, a senadora Simone Tebet, MDB, também entrou no debate, criticando a condução dos trabalhos. A comissão não pode se perder no meio do barulho. A investigação é séria demais para virar palco de frases de efeito. Precisamos de técnica, de dados e de responsabilidade, disse, tentando resgatar um tom mais racional, mas sendo imediatamente acusada por colegas de tentar apaziguar o inapagável. O contraste entre moderação e inflamabilidade só reforçava o espetáculo que a CPM vinha se tornando. Um detalhe que chamava a atenção era como figuras até então discretas começavam a ganhar destaque no cenário político por suas falas na comissão. O deputado Capitão Augusto PLSP, por exemplo, disparou. Se dependesse de alguns aqui, esse tal de careca do INSS seria canonizado como santo. Mas não vamos deixar que façam do crime uma obra de caridade. Ele e seus cúmplices vão ter que prestar contas. A frase circulou rapidamente nas redes sociais, transformando o parlamentar em mais um rosto associado à cruzada contra o investigado. Ao mesmo tempo, a pressão sobre os familiares do careca do Instituto Nacional de Seguro Social crescia. Advogados se mobilizavam para tentar impedir as convocações, alegando constrangimento ilegal e violação de direitos básicos. Esse embate jurídico prometia prolongar ainda mais a novela, adicionando o judiciário como novo ator nessa trama. E, como sempre acontece em Brasília, quanto mais atores entram em cena, mais difícil se torna distinguir onde termina a verdade e onde começa o jogo de poder. O que ficava claro para a população era a sensação de que algo grande estava prestes a ser revelado. As falas duras, os olhares desconfiados, os cochichos de bastidores, tudo apontava para uma bomba política que poderia explodir a qualquer momento. Não era apenas sobre o careca do Instituto Nacional de Seguro Social. Era sobre quem estava por trás dele, sobre as conexões que ainda não haviam vindo à tona, sobre os interesses que poderiam cair junto com ele. A cada nova sessão, a CPMI se transformava em palco de um suspense político digno de novela, e o público, mesmo cansado de escândalos, não conseguia desviar os olhos do próximo capítulo. Na sessão seguinte da CPMI, o ambiente já estava tomado por uma expectativa quase cinematográfica.
o plenário lotado, a imprensa posicionada em cada canto e os parlamentares com discursos afiados deixavam claro que aquele dia entraria para os anais da comissão. O foco era a votação final de requerimentos que poderiam mudar o rumo da investigação. A convocação de sócios e familiares do Careca do Instituto Nacional de Seguro Social. A tensão era palpável. Logo no início, o senador Omar Aziz, presidente da comissão, avisou em tom duro: hoje não vamos tolerar cenas de desordem. Cada parlamentar terá seu tempo, e a população vai poder acompanhar quem está comprometido com a verdade e quem está comprometido com a encenação. Era um recado para todos, mas claramente dirigido aos que, nas últimas sessões, haviam transformado o espaço em arena de gritos e trocas de acusações pessoais. O primeiro a se pronunciar foi o deputado Eduardo Bolsonaro, PLSP, que não economizou na retórica. O que estamos vendo é a ponta de um iceberg de corrupção que atravessa gestões. O Careca do INSS não se movimentou sozinho, e a resistência em convocar familiares e sócios só mostra que tem muita gente grande com medo. O povo brasileiro exige transparência, e nós não vamos recuar. A fala foi recebida com aplausos de aliados, mas também com vaias de opositores, que se levantaram para protestar. Na sequência, a senadora Gleisi Hoffmann, PTPR, reagiu de forma contundente. É preciso dizer, basta a essa narrativa irresponsável. Não se pode usar apelidos pejorativos para criminalizar pessoas antes de qualquer julgamento. Estão tentando transformar um caso em instrumento de perseguição política. Não é investigação, é espetáculo. E o Congresso não pode se prestar esse papel. O embate entre Gleisi e Eduardo Bolsonaro ganhou manchetes instantâneas, pois ambos elevaram um tom a ponto de Aziz novamente intervir para pedir calma. Enquanto isso, o senador Magno Malta, um dos mais ativos defensores da convocação, inflamou ainda mais os ânimos. Se alguém aqui acha que pode blindar a família desse sujeito, é porque também deve alguma coisa. Não tem santo nessa história. Esse país não aguenta mais meia dúzia de espertalhões vivendo como reis enquanto o trabalhador sofre. Chega de encenação. Vamos votar e colocar essa gente na frente do povo brasileiro. O discurso teatral de Malta arrancou aplausos ensurdecedores de parte da plateia que acompanhava a sessão. O nome do ministro Alexandre de Moraes voltou à roda, dessa vez citado pelo deputado Marcel Van Hatten Novo Hesse, que questionou até onde vai a interferência do judiciário nessa comissão. Quem manda aqui são os parlamentares eleitos pelo povo. Não podemos aceitar que decisões judiciais intimidem o trabalho de investigação. O comentário levantou murmúrios, e aliados do governo U acusaram de tentar criar uma nova crise institucional, na tentativa de conter a escalada. O senador Renan Calheiros fez um discurso mais estratégico. O que estamos vendo aqui é mais do que um caso de corrupção. É a disputa pela narrativa que vai pautar as próximas eleições. Cada palavra dita nesta comissão será usada em palanque. E não se enganem, há quem esteja mais interessado em votos do que em justiça. Suas palavras ecoaram como um aviso sombrio sobre o jogo de interesses por trás da CPMI. A votação dos requerimentos, quando finalmente aconteceu, foi um espetáculo à parte. Cada voto era acompanhado por gritos, aplausos e vaias. No fim, a convocação dos familiares e sócios do Careca do INTC foi aprovada por margem apertada. O anúncio provocou uma explosão de reações. Parlamentares oposicionistas comemoraram como vitória histórica, enquanto governistas denunciaram um processo arbitrário que feria garantias constitucionais. Poucos minutos após o resultado, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, convocou a imprensa para uma declaração dura. O governo não se intimidará com tentativas de transformar investigações em palanque. O Brasil precisa de responsabilidade, não de caça às bruxas. Vamos garantir que nenhum direito seja violado e que os culpados, se houver, sejam punidos de acordo com a lei. A fala foi vista como um contra-ataque imediato ao que o Planalto interpretou como derrota política. Nas ruas e redes sociais, a repercussão foi imediata. Movimentos pró e contra o governo convocaram manifestações e hashtags com o nome do Careca do Instituto Nacional de Seguro Social tomaram os trending topics. Para muitos, a convocação dos familiares representava o início de uma nova fase na investigação, onde segredos poderiam vir à tona. Para outros, era o símbolo de um Congresso disposto a ultrapassar todos os limites em busca de espetáculo midiático.
O episódio deixou claro uma verdade incômoda. A CPMI não era apenas sobre um personagem apelidado de forma caricata, mas sobre os rumos de uma política marcada por disputas ferozes, desconfiança mútua e uma população ansiosa por respostas. O futuro da comissão prometia ainda mais tensão, pois cada depoimento esperado carregava a possibilidade de revelar alianças ocultas, traições políticas e, talvez, uma bomba que poderia alterar o equilíbrio de poder em Brasília. O público, diante desse cenário, só conseguia esperar pelo próximo capítulo. Afinal, cada passo da CPM parecia escrito para prender a atenção como uma trama de suspense, onde o que está em jogo não é apenas a punição de um indivíduo, mas a credibilidade das instituições e o próprio destino político do país. No fim das contas, a CPMI, que mira o careca do Instituto Nacional de Seguro Social, se transformou em algo muito maior do que uma investigação. Virou palco de disputas, de frases explosivas e de acusações que ressoam não só dentro do Congresso, mas em cada esquina do país. Os discursos inflamados de deputados e senadores, os recados de ministros e até as insinuações sobre o Supremo mostram que o Brasil está diante de mais um daqueles momentos em que a política se confunde com o espetáculo, mas cujas consequências podem ser reais e devastadoras. Para muitos, a convocação dos familiares e sócios é o início de um acerto de contas que pode expor segredos escondidos por anos. Para outros, é apenas uma encenação perigosa que abre brechas para perseguições e desgasta ainda mais a confiança da população nas instituições. No meio disso tudo, a figura caricata do careca do Instituto Nacional de Seguro Social deixa de ser apenas um apelido para se tornar o símbolo de uma crise que revela muito mais sobre o país do que sobre ele próprio. A verdade é que, goste-se ou não, a CPM abriu uma caixa de Pandora, e ninguém sabe ao certo o que ainda vai sair de dentro dela. O Brasil inteiro assiste, dividido entre indignação e curiosidade, sabendo que a cada depoimento, a cada fala, a cada decisão tomada, algo novo pode virar de cabeça para baixo. Não apenas a política, mas também o futuro de quem tenta controlar essa narrativa.